Um milionário abandonou sua família na miséria. Mesmo depois de fazer fortuna na cidade grande, ele não voltou. Anos depois, perdeu toda a sua fortuna e decidiu retornar. Mas o que seu filho disse o fez desabar em lágrimas. Não se esqueça de deixar nos comentários o nome da sua cidade. A pequena casa no subúrbio mal suportava as chuvas de janeiro. Cleusa ajustava as telhas soltas enquanto o filho de 5 anos, Lucas, brincava com carrinhos feitos de tampinhas de garrafa no chão de terra batida. O barulho das gotas pesadas no telhado ecoava, mas não era suficiente para abafar as palavras duras que Gilberto, o marido, proferia na sala. Não dá mais para mim. Vocês me seguram como uma âncora. Eu tenho potencial, Cleusa, e não vou ficar aqui assistindo minha vida escorrer pelo ralo. Ele disse com o semblante carregado de irritação e desprezo. Cleusa, cansada das discussões e das promessas vazias, encarou-o com firmeza. Não é sua vida que está escorrendo pelo ralo, Gilberto. É a nossa. Se você quiser ir, vá. Mas não espere que eu ou Lucas fiquemos esperando por você. Sem olhar para trás, Gilberto pegou sua maçacola com poucas roupas e saiu, batendo a porta. Cleusa permaneceu ali, de pé, sentindo as lágrimas se acumularem, mas sem deixá-las cair. Ela sabia que não podia fraquejar. Lucas precisava dela. Os dias que se seguiram foram de privações. Com um emprego temporário como faxineira, Cleusa mal conseguia pagar o aluguel e garantir comida para os dois. As noites eram longas e solitárias, mas ela não se permitia reclamar. Enquanto isso, Lucas crescia em meio às dificuldades, aprendendo desde cedo a valorizar cada pequena conquista. Gilberto, por outro lado, encontrou fortuna na cidade grande. Suas habilidades em negociações rápidas e sua disposição para arriscar fizeram com que ele acumulasse riquezas rapidamente. Ele vivia em um apartamento luxuoso, cercado por confortos que antes nem imaginava. Mas em sua busca por dinheiro, ele também se afastou de qualquer vestígio de humanidade. Ele sequer pensava na família que havia deixado para trás. Para Cleusa, o tempo passou devagar, mas trouxe mudanças. Ela conseguiu economizar o suficiente para abrir uma pequena barraca de lanches na frente de casa. Com o passar dos anos, Lucas começou a ajudar no negócio, atraindo clientes com seu carisma. Mãe e filho formaram uma equipe imbatível e a barraca tornou-se uma referência no bairro. A vida seguia com dificuldades, mas também com dignidade. Cleusa nunca mencionava Gilberto e Lucas não perguntava. Para ele, seu pai era apenas uma lembrança vaga e distante. Mas no fundo, Cleusa sabia que essa história ainda não havia acabado. Os anos passaram, e enquanto a vida de Cleusa e Lucas seguia, a de Gilberto tomou um rumo inesperado. Depois de uma sequência de negócios fracassados e escolhas impulsivas, ele perdeu tudo o que havia conquistado. De empresário bem-sucedido, Gilberto tornou-se um homem endividado, sem amigos e sem perspectivas. O brilho da cidade grande que antes o acolhera agora parecia engoli-lo. Em uma noite fria, após ser despejado de seu apartamento, Gilberto caminhava sem rumo pelas ruas. Cada passo ecoava o peso de suas escolhas. E pela primeira vez em anos, ele pensou na família que havia deixado para trás. A imagem de Cleusa e Lucas vinha à sua mente, mas era acompanhada por uma vergonha esmagadora. Ele se perguntava se ainda haveria algum espaço para ele na vida deles. Desesperado e sem opções, Gilberto decidiu voltar ao subúrbio de sua terra natal em Teresina, Piauí. A jornada de retorno foi longa e humilhante, mas ele sabia que precisava encarar seu passado. Ao chegar à antiga vizinhança, tudo parecia diferente. As casas que antes eram simples, agora mostravam sinais de melhorias, e o bairro tinha ganhado vida. Quando Gilberto finalmente chegou à casa de Cleusa, o coração dele disparou. A barraca de lanches estava em plena atividade, com clientes rindo e conversando enquanto eram atendidos por uma figura alta e confiante. Ele demorou alguns instantes para reconhecer Lucas, agora um jovem de 18 anos. A determinação nos olhos do rapaz e o sorriso fácil que ele oferecia aos clientes eram características que Gilberto não podia reivindicar como herança sua. Cleusa surgiu logo atrás do filho, trazendo mais pedidos.
O tempo havia deixado marcas em seu rosto, mas também lhe dera uma postura firme e segura. Gilberto ficou parado, observando à distância, enquanto as memórias do dia em que os abandonou voltavam com força total. Ele sabia que precisava se aproximar, mas o medo do que enfrentaria o paralisava. Finalmente, tomando coragem, ele deu alguns passos em direção à barraca. Lucas foi o primeiro a notá-lo e seu sorriso desapareceu instantaneamente. Cleusa levantou os olhos e, ao vê-lo, ficou imóvel. O silêncio que se seguiu parecia arrastar-se por uma eternidade. — O que você está fazendo aqui? Perguntou Lucas com a voz firme, mas contida. Gilberto tentou responder, mas as palavras falharam. Ele sentiu a garganta apertar enquanto enfrentava os olhares de Cleusa e Lucas. Ele sabia que aquele momento era apenas o começo de uma difícil reconciliação. Gilberto respirou fundo, tentando reunir coragem para dizer algo que amenizasse o peso da situação. Mas cada palavra que ensaiava parecia insuficiente diante dos olhares de Cleusa e Lucas. Era como se o silêncio entre eles gritasse as dores do passado. Eu voltei porque... Começou Gilberto, mas hesitou. Ele sabia que desculpas vazias não seriam suficientes para justificar anos de abandono. Cleusa foi a primeira a quebrar o silêncio. Com uma expressão dura, ela cruzou os braços e falou, sem esconder a mágoa. — Você voltou? Para quê, Gilberto? O que acha que vai encontrar aqui? O que sobrou depois de você nos deixar naquela miséria? Gilberto abaixou a cabeça, sentindo a vergonha tomar conta. O peso de suas escolhas parecia ainda maior agora, diante da força de Cleusa, que não era mais a mulher submissa e exausta que ele conheceu. — Eu perdi tudo. Não tenho para onde ir, admitiu ele com a voz embargada. Pensei que talvez vocês pudessem me ajudar. Lucas, que havia permanecido calado até então, deu um passo à frente, encarando o pai. Seu semblante estava carregado de raiva e incredulidade. — Ajudar? Você acha mesmo que pode aparecer depois de todos esses anos e pedir ajuda? Você nos deixou para trás, Gilberto. Lembra disso? Você me deixou quando eu era só uma criança. As palavras de Lucas atingiram Gilberto como golpes. Ele tentou se defender, mas a verdade era impossível de negar. Ele realmente os havia deixado, e o preço de suas ações agora estava claro diante dele. Cleusa, ainda firme, ergueu uma mão para acalmar o filho. — Lucas, vá atender os clientes. Não vamos deixar essa cena virar espetáculo para ninguém. Sua voz era calma, mas carregava uma autoridade que Lucas respeitou, mesmo contrariado. Gilberto observou enquanto o filho voltava para a barraca, murmurando algo que ele não conseguiu ouvir. Cleusa então se virou para o ex-marido, olhando-o de cima a baixo, como se estivesse avaliando cada pedaço dele. — Você parece tão perdido quanto no dia em que foi embora. Mas a diferença, Gilberto, é que nós não somos mais aqueles que você abandonou. Nós aprendemos a viver sem você. Cleusa, eu sei que errei. Eu sei que não tenho direito de pedir nada, mas... eu só quero uma chance. Não estou pedindo perdão. Só preciso de um lugar para recomeçar, implorou Gilberto, com os olhos marejados. Cleusa estreitou os olhos, medindo as palavras dele. Havia uma luta interna em seu olhar, a mágoa do passado contra a compaixão que ela tentava reprimir. — Não vou tomar nenhuma decisão agora. Você pode dormir no galpão nos fundos por uma noite. Amanhã conversamos, disse ela seca, antes de virar as costas e voltar ao trabalho. Gilberto sentiu uma mistura de alívio e desespero. Ele sabia que aquela noite seria decisiva, mas também temia que suas escolhas passadas fossem um peso impossível de redimir. Enquanto se dirigia ao pequeno galpão improvisado atrás da casa, onde caixas de suprimentos e ferramentas eram guardadas, ele percebeu o quanto havia perdido, não apenas em bens materiais, mas nas conexões humanas que verdadeiramente importavam. Deitado em um colchão velho no chão, Gilberto encarou o teto sem conseguir dormir. As vozes de Cleusa e Lucas ecoavam em sua mente, e ele sabia que enfrentar a verdade sobre si mesmo seria o maior desafio de sua vida. No dia seguinte, o sol nasceu forte, iluminando a pequena casa e a barraca que já começava a receber os primeiros clientes. Gilberto, com os olhos inchados de uma noite mal dormida,
Observava à distância sem coragem de se aproximar. Ele sabia que precisaria mais do que palavras para convencer Cleusa e Lucas de que merecia uma segunda chance. Mas será que ele teria forças para provar isso? O cheiro de café fresco e pão de queijo recém-assado vinha da barraca de lanches. Gilberto, sentado no galpão improvisado, sentiu o aroma familiar que o transportou para outra época. Por um instante, ele lembrou-se dos dias em que chegava em casa cansado do trabalho, e Cleusa sempre tinha um café pronto para ele. Mas a nostalgia não trazia consolo. Ela apenas reforçava o quanto ele havia perdido. Decidido a tentar reconquistar pelo menos um fragmento da confiança de sua família, Gilberto foi até a barraca. Seu coração batia acelerado, e ele sabia que cada passo era uma batalha contra a vergonha. Ao se aproximar, viu Lucas carregando uma bandeja com pedidos. O jovem evitou olhar para ele, mas a tensão no ar era evidente. Cleusa estava atendendo clientes no balcão quando percebeu a presença de Gilberto. Seu olhar, embora firme, não carregava mais a dureza da noite anterior. Ela apenas disse, sem emoção: "Se veio comer, pode esperar na fila, como todo mundo." Gilberto não respondeu, apenas se posicionou no final da fila, com as mãos nos bolsos e a cabeça baixa. Ele sabia que precisaria começar do zero. Quando chegou sua vez, Cleusa lhe entregou um prato com 2 pães de queijo e uma xícara de café. "Aqui, é por conta da casa. Não vou cobrar por algo que você provavelmente não pode pagar", disse ela, sem olhá-lo diretamente. Gilberto aceitou o prato em silêncio. Sentou-se em um canto e começou a comer devagar. O sabor simples do café misturava-se ao gosto amargo de sua realidade. Ele observava Cleusa e Lucas trabalharem, admirado pela dedicação deles. A barraca era mais do que um negócio. Era um símbolo de resistência e superação. E ele não havia feito parte disso. Depois de alguns minutos, Lucas se aproximou, cruzando os braços, enquanto olhava para Gilberto com desdém. "Então qual é o seu plano agora? Ficar aqui parado esperando que a gente tenha pena de você?" perguntou sem esconder a raiva. Gilberto engoliu seco. Ele sabia que precisaria enfrentar a ira do filho se quisesse algum dia recuperar seu respeito. "Não estou aqui para pedir pena, Lucas. Estou aqui porque não tenho mais nada. Mas também porque percebi que o que eu mais devia valorizar na vida, eu deixei para trás", respondeu com honestidade. Lucas riu, mas não havia humor em seu sorriso. "É tarde demais para perceber isso. Você teve sua chance, mas escolheu fugir. Enquanto você estava vivendo sua vida, a gente estava lutando para sobreviver. E sabe o que é pior? Nem precisávamos de você para isso." Cleusa, que ouvia a conversa enquanto atendia outro cliente, interveio com um olhar sério para Lucas. "Chega, Lucas. Ele já ouviu o que precisava. Deixe ele com os próprios pensamentos." Lucas bufou e voltou para o balcão, ainda furioso. Gilberto sentiu o peso das palavras do filho. Ele sabia que Lucas estava certo. Ele havia fugido das responsabilidades e deixado Cleusa e o menino sozinhos em um mundo difícil. E agora enfrentava as consequências de sua covardia. Mais tarde, quando o movimento diminuiu, Cleusa chamou Gilberto para uma conversa. Eles sentaram-se em uma pequena mesa atrás da barraca, longe dos olhares curiosos dos clientes. "Olha, Gilberto, não sei o que você espera encontrar aqui, mas quero ser clara. Eu e Lucas seguimos em frente sem você. Construímos algo do nada. E não vou deixar que você destrua isso com falsas promessas. Se está aqui para tentar se redimir, vai ter que provar com ações, não com palavras", disse Cleusa com firmeza. Gilberto assentiu. Ele sabia que Cleusa tinha razão. Palavras não seriam suficientes. "Eu entendo, Cleusa. Só quero uma chance para mostrar que posso fazer a coisa certa. Não sei como, mas vou provar que mudei", respondeu com sinceridade. Cleusa ficou em silêncio por um momento, avaliando as palavras dele. Finalmente, suspirou. "Certo. Pode começar ajudando na barraca. É só isso que posso oferecer agora. Se quiser recomeçar, vai ter que começar de baixo, como nós fizemos." Gilberto aceitou a oferta sem hesitar. Ele sabia que seria difícil conquistar a confiança deles novamente, mas estava disposto a tentar. Enquanto limpava mesas e ajudava a organizar os estoques, ele percebeu o quanto havia subestimado a força de Cleusa e Lucas.
Eles não apenas sobreviveram sem ele, prosperaram. E enquanto trabalhava, uma ideia começava a tomar forma em sua mente. Talvez ele pudesse usar as habilidades que havia adquirido nos negócios para ajudar a expandir a barraca. Seria uma forma de contribuir, mesmo que pequena. Mas ele sabia que precisaria avançar com cuidado. Qualquer erro poderia significar o fim de sua tentativa de redenção. Nos dias seguintes, Gilberto continuou ajudando na barraca, enfrentando olhares desconfiados e o desprezo de Lucas. Cada gesto de rejeição era um lembrete do quanto ele havia falhado como pai e marido. Mas, aos poucos, ele começou a perceber algo inesperado. O trabalho humilde na barraca estava trazendo de volta algo que ele havia perdido ao longo dos anos, um senso de família. Mesmo assim, ele sabia que o caminho para reconquistar sua família seria longo, e ele estava apenas no começo. Gilberto caminhou para uma mesa no canto, distante dos clientes que riam e conversavam animadamente. Enquanto mastigava o pão de queijo, sentia cada mordida pesar em sua consciência, como se fosse um lembrete de tudo o que ele havia destruído. Lucas o observava de longe, mas evitava contato visual direto. O jovem parecia dividido entre o desprezo e a curiosidade, enquanto Cleusa se mantinha ocupada atendendo clientes. O movimento na barraca era intenso, e Gilberto reparou como mãe e filho trabalhavam em perfeita sincronia, algo que ele nunca tinha presenciado antes. Aquela conexão, construída na ausência dele, era o que mais o machucava. Depois de terminar a refeição, Gilberto se levantou, deixou o prato na mesa e caminhou até o balcão. Cleusa o encarou sem dizer nada, aguardando que ele se manifestasse. "Obrigado pelo café", disse ele com a voz baixa, "e pelo lugar para dormir. Mas eu quero fazer algo para compensar. Não quero ser um peso." Cleusa ergueu uma sobrancelha desconfiada. "Compensar? Você acha que algumas horas ajudando aqui vão apagar anos de abandono?" Sua voz era direta, mas não hostil. "Eu sei que não apaga, mas é um começo. Eu quero ajudar. Por favor, me dê uma chance", insistiu ele, sua expressão carregada de um desespero genuíno. Cleusa cruzou os braços e suspirou, olhando para Lucas, que havia parado ao lado dela. "E aí, o que você acha, filho?" perguntou ela, colocando Lucas no centro da decisão. Lucas hesitou. Era evidente que não queria aceitar, mas algo na postura do pai parecia diferente. Depois de alguns segundos, ele balançou a cabeça e respondeu: "Se ele quiser ajudar, que comece pelas coisas mais difíceis. Tem um monte de caixas de mantimentos no galpão. Pode começar organizando e limpando lá. Vamos ver se ele aguenta." Cleusa deu um leve sorriso de canto. Gilberto assentiu, aceitando o desafio sem hesitar. Ele seguiu Lucas até o pequeno galpão nos fundos da barraca, um espaço apertado e abafado, repleto de caixas empilhadas e sacos de farinha espalhados pelo chão. O cheiro de grãos e café era forte, mas não desconfortável. Lucas apontou para o caos à sua frente. "Aqui está uma bagunça. Você precisa organizar tudo por tipo e data de validade, e depois varrer o chão e limpar as prateleiras. Ah, e cuidado com os sacos de arroz. Alguns estão rasgando." Ele cruzou os braços e completou com um tom irônico. "Se você acha que dá conta, é claro." Gilberto engoliu seco. Ele já tinha ocupado cargos de chefia, comandado equipes e feito reuniões em escritórios luxuosos, mas aquilo era diferente. Não era apenas um trabalho braçal. Era uma forma de reconquistar um resquício de dignidade. "Eu dou conta", respondeu firme. Lucas apenas deu de ombros e saiu, deixando Gilberto sozinho no galpão. Ele respirou fundo e começou a trabalhar. As caixas eram pesadas, e ele logo sentiu o peso dos anos longe de qualquer tipo de esforço físico. Seu corpo não estava acostumado àquela rotina, mas a determinação que sentia era mais forte que a dor. Conforme o tempo passava, o suor escorria pelo rosto e molhava sua camisa. Ele organizava cada caixa com cuidado, mesmo quando seus braços tremiam de exaustão. O chão estava imundo, cheio de grãos derramados e pó acumulado. Mas ele se abaixava e limpava tudo com paciência, sem reclamar. Enquanto isso, na barraca, Cleusa atendia os clientes com a mesma eficiência de sempre, mas seus pensamentos estavam no galpão. Ela sabia que aquele teste era necessário,
Mas uma parte de si ainda duvidava das intenções de Gilberto. Ele parecia sincero. Mas será que aquele esforço duraria mais que 1 ou 2 dias? Mãe, chamou Lucas, interrompendo os pensamentos dela. Você acha que ele vai aguentar? Cleusa ergueu o olhar e deu um leve sorriso, cansado, mas cheio de sabedoria. Vamos descobrir. Se ele não desistir no primeiro dia, talvez tenha uma chance de mudar. Mas até lá, não crie expectativas. Isso só traz decepções. Lucas assentiu, mas era evidente que o garoto estava curioso. Apesar de tudo, ver o pai naquele estado de vulnerabilidade o fazia refletir. Ele não sabia se era pena, raiva ou algo mais profundo que o movia, mas decidiu observar de perto antes de emitir qualquer julgamento. Horas depois, Gilberto emergiu do galpão. Suas mãos estavam sujas, sua camisa encharcada de suor e seus cabelos desgrenhados. Ele se aproximou do balcão onde Cleusa e Lucas o esperavam. Terminei, disse ele com a voz rouca. Lucas lançou um olhar incrédulo para Cleusa e, sem dizer nada, foi verificar o trabalho. Poucos minutos depois ele voltou parecendo surpreso. Ele fez direito. Tá tudo organizado. Até varreu o chão, disse, com uma pontinha de admiração relutante. Cleusa olhou para Gilberto, que mantinha a cabeça erguida, apesar do cansaço evidente. Bom, isso foi só o começo. Vamos ver se você mantém esse ritmo, respondeu ela. Mas havia algo diferente em sua voz, como se, pela primeira vez, ela considerasse a possibilidade de dar a ele uma segunda chance. Gilberto assentiu, mesmo sabendo que ainda tinha muito a provar. Para ele, aquele não era apenas um trabalho, era uma forma de se reconectar com a família que ele havia perdido. Nos dias que se seguiram, Gilberto se dedicou ao máximo às tarefas que Cleusa e Lucas lhe atribuíram. Cada manhã começava cedo, com ele ajudando a montar a barraca, carregando sacos pesados e organizando mercadorias. O trabalho era árduo e exaustivo, mas ele não reclamava. Pelo contrário, ele parecia até grato pela oportunidade de fazer algo significativo. Lucas, no entanto, continuava cético. Embora tivesse reconhecido o esforço inicial do pai, não acreditava que aquilo duraria. Por isso, estava sempre por perto, supervisionando cada movimento. Você acha que é só fazer umas tarefas e tudo vai se resolver? Perguntou Lucas um dia, enquanto Gilberto empilhava caixas de frutas no pequeno depósito. Não é tão fácil assim. Gilberto parou por um instante e olhou para o filho. Seus olhos estavam cansados, mas firmes. Eu sei que não é fácil, Lucas, mas nada que vale a pena é. Eu sei que errei muito, e não espero que você ou sua mãe me perdoem de imediato. Mas estou disposto a fazer o que for preciso. Lucas bufou, mas não respondeu. Ele não queria admitir, mas as palavras do pai começaram a causar pequenas rachaduras no muro de ressentimento que ele havia construído ao longo dos anos. Certa noite, depois que a barraca foi desmontada e as contas do dia fechadas, Cleusa se aproximou de Gilberto. Ele estava sentado no banco improvisado do depósito, esfregando as mãos calejadas. Você tem trabalhado bem, disse ela sem preâmbulos. Gilberto ergueu o olhar surpreso pela aparente mudança no tom dela. Obrigado. Eu só quero mostrar que posso ser melhor, Cleusa. Quero fazer parte da vida de vocês, mesmo que isso leve tempo. Cleusa o observou por um momento, em silêncio. Era difícil negar que havia algo genuíno na postura de Gilberto. Ele não era mais o homem arrogante e egoísta que ela conheceu anos atrás, mas ainda assim, ela tinha medo de acreditar. Não pense que só porque está ajudando aqui, tudo será esquecido, disse ela, cruzando os braços. Leva tempo para reconstruir confiança e, para ser sincera, nem sei se é possível reconstruí-la completamente. Gilberto assentiu, aceitando as palavras com humildade. Não espero que seja fácil, Cleusa, mas estou disposto a tentar. Ela suspirou, cansada. Uma parte dela queria acreditar naquele homem, mas outra parte, a que carregava as cicatrizes dos anos de abandono, relutava em baixar a guarda. Aos poucos, no entanto, a rotina de Gilberto começou a causar impacto. Os clientes da barraca começaram a notar sua presença e faziam perguntas a Cleusa sobre o homem novo que estava ajudando.
Alguns até elogiavam sua dedicação. Seu ajudante é bom no que faz, hein? Comentou uma senhora certa manhã. Cleusa apenas sorriu sem responder. Ela não queria alimentar expectativas, nem nos outros, nem nela mesma. Mas uma mudança mais profunda acontecia na dinâmica familiar. Uma noite, enquanto jantavam juntos pela primeira vez em anos, Gilberto percebeu algo que o emocionou. Lucas, embora ainda desconfiado, começou a compartilhar pequenas histórias do dia. Ele falava sobre a escola, sobre os amigos e até soltava algumas risadas. Era algo que Gilberto não via desde antes de partir. Aquela simplicidade, aquela conexão, era exatamente o que ele havia perdido. E pela primeira vez em muito tempo, ele sentiu que talvez houvesse esperança. Naquela mesma noite, enquanto limpava o depósito, Cleusa ouviu passos atrás de si. Ao se virar, encontrou Lucas parado na porta. "Mãe, você acha que ele mudou de verdade?" perguntou o garoto com a voz hesitante. Cleusa olhou para o filho, percebendo o conflito em seus olhos. Ela mesma não tinha a resposta exata. "Eu não sei, Lucas, mas uma coisa eu sei. Pessoas podem mudar. Só depende delas e de como lidam com as oportunidades. Vamos dar tempo ao tempo, tá?" Lucas assentiu ainda incerto, mas um pouco mais aberto. Cleusa se aproximou dele e o abraçou, enquanto, do lado de fora, Gilberto observava a cena de longe, determinado a provar que merecia aquela nova chance. Na manhã seguinte, Gilberto acordou antes do sol nascer, como já era costume. Ele sabia que os dias começavam cedo na barraca e, por isso, fez questão de estar preparado para ajudar antes que Cleusa ou Lucas aparecessem. Quando Cleusa chegou à cozinha, encontrou o café já passado e o pão cortado em fatias. "Fiz o café. Achei que você fosse gostar de começar o dia com menos uma coisa para se preocupar", disse Gilberto, quase timidamente. Cleusa o olhou de forma neutra. Apesar do gesto, ela não sabia como reagir. Estava claro que Gilberto estava tentando, mas aceitar essa tentativa ainda parecia um desafio. "Obrigada", disse ela por fim, pegando uma xícara e se sentando. Gilberto notou a distância no tom dela, mas não se deixou abater. Ele sabia que a jornada seria longa. Na barraca, o dia estava especialmente movimentado. Era o início do mês, e os clientes faziam fila para comprar as frutas frescas. Gilberto trabalhava sem descanso, carregando caixas, atendendo clientes e até cuidando do caixa sob a supervisão de Cleusa. Em um momento de calmaria, uma senhora mais velha, que era cliente fiel, puxou conversa com Cleusa. "Ele está se saindo bem, não é?" perguntou a mulher apontando discretamente para Gilberto, que atendia um cliente com um sorriso tímido. Cleusa olhou na direção dele com expressão pensativa. "Está, mas ainda é cedo para dizer se é permanente ou só fachada." A mulher sorriu, como quem já tinha visto muito da vida. "Às vezes as pessoas mudam quando perdem tudo, minha querida. Só espero que ele não tenha que perder a chance que está tentando construir agora." As palavras da cliente ficaram na mente de Cleusa durante o restante do dia. Talvez, por mais que ela resistisse, houvesse algo genuíno no esforço de Gilberto. Mais tarde, ao fechar a barraca, Lucas e Gilberto trabalharam lado a lado para organizar o estoque no depósito. Durante o processo, Lucas observou o pai de relance. Apesar de tudo, ele começava a enxergar o homem de maneira diferente. "Por que você voltou?" perguntou Lucas de repente, quebrando o silêncio. Gilberto parou o que estava fazendo e virou-se para encarar o filho. "Porque eu percebi o quanto perdi. Passei anos acreditando que o dinheiro era tudo, mas descobri que nada disso importa sem vocês. Eu sei que isso não apaga o que fiz, mas quero tentar reconstruir o que quebrei." Lucas cruzou os braços, ainda com uma barreira evidente. "Reconstruir não é tão simples. Você foi embora, deixou a gente sozinho. Como você acha que pode consertar isso?" A pergunta atingiu Gilberto como um golpe, mas ele sabia que o filho estava certo. "Eu não posso consertar tudo, Lucas. Não posso apagar o passado. Mas posso estar aqui agora. E posso lutar para ser um pai melhor, um homem melhor. Mesmo que você nunca me perdoe completamente, eu vou continuar tentando, porque vocês são minha família." Lucas não respondeu imediatamente. Ele apenas pegou outra caixa para organizar, mas Gilberto notou que o semblante do filho parecia um pouco menos endurecido.
Naquela noite, enquanto todos estavam reunidos na sala, Lucas surpreendeu a mãe e o pai. "Amanhã é o campeonato de futebol da escola", disse ele, sem olhar diretamente para Gilberto. "Eu vou jogar." Cleusa sorriu orgulhosa. "Isso é ótimo, meu filho. Vai ser onde?" Lucas hesitou por um momento antes de continuar. "No campo do bairro, às 3 da tarde." Gilberto, percebendo a oportunidade de estreitar os laços com o filho, tentou se aproximar. "Eu adoraria assistir, se você quiser." Lucas olhou para ele avaliando a proposta. Após alguns segundos de silêncio, ele deu de ombros. "Pode ir, se quiser." Para Gilberto, aquela resposta simples era mais do que ele poderia esperar. Ele não sabia como o dia seguinte seria, mas estava disposto a estar lá, torcendo pelo filho como nunca antes. Na tarde seguinte, o campo do bairro estava repleto de vida. Pais, amigos e vizinhos se reuniam em torno das arquibancadas improvisadas para assistir ao campeonato. O sol forte brilhava no céu, mas ninguém parecia se importar. Para muitos, aquele era o evento do mês e a energia no ar era contagiante. Gilberto chegou cedo, acompanhado por Cleusa, que levava uma garrafa de água e uma toalha para Lucas. Apesar da tensão entre eles, ela reconhecia o esforço do ex-marido e não tentou impedi-lo de participar daquele momento importante. Lucas já estava no campo, aquecendo com os outros jogadores, enquanto olhava de relance para a arquibancada, como se checasse se os pais estavam realmente ali. Gilberto sentou-se ao lado de Cleusa e permaneceu em silêncio por um momento, observando o filho correr pelo gramado com determinação. "Ele é bom, não é?" comentou Gilberto, quebrando o silêncio. "Sempre foi", respondeu Cleusa com orgulho evidente na voz. "Mas você nunca viu." A resposta dela era uma verdade que cortava fundo, mas Gilberto a aceitou sem discutir. Estava ali para mudar essa realidade, mesmo que demorasse. O jogo começou, e Lucas demonstrou sua habilidade em campo. Ele era rápido, ágil e determinado, controlando a bola como um profissional. Gilberto assistia, vidrado, sem conseguir conter os gritos de incentivo. "Vai, Lucas! É isso, garoto!" ele exclamava, enquanto Cleusa observava com uma mistura de surpresa e cautela. Não era o Gilberto que ela conhecia, pelo menos não o homem distante que havia deixado a família anos atrás. Lucas parecia ouvir os gritos do pai e, por mais que tentasse disfarçar, algo no fundo de seu coração se aquecia. Ele nunca tinha tido a experiência de ouvir o pai torcendo por ele, e aquilo, de algum modo, lhe dava força. No segundo tempo, o jogo estava empatado. A tensão no campo era palpável e os jogadores estavam exaustos. Lucas, como atacante principal, carregava o peso de ser o principal responsável por garantir a vitória do time. Nos minutos finais, ele recebeu a bola e começou a avançar pelo campo. A torcida gritava em uníssono, incentivando-o. Gilberto estava em pé agora, os olhos fixos no filho. Cleusa, ao lado dele, segurava a respiração. Lucas driblou 2 jogadores adversários com facilidade, mas foi cercado por outros 2 perto da grande área. Com um movimento rápido, ele conseguiu passar a bola para um companheiro de time, que a devolveu com um toque perfeito. Lucas ajeitou e, com um chute preciso, marcou o gol decisivo. O campo explodiu em comemoração. O time de Lucas correu para abraçá-lo, levantando-o nos ombros enquanto a torcida vibrava. Gilberto não conseguiu conter as lágrimas que escorriam pelo rosto. Ele sentia um orgulho que nunca havia experimentado antes. E, mais do que isso, uma conexão real com o filho. Após o jogo, Lucas veio em direção à arquibancada, suado e visivelmente cansado, mas com um sorriso no rosto. Cleusa entregou a ele a garrafa de água e a toalha, enquanto Gilberto se aproximava. "Você jogou incrivelmente bem, Lucas. Estou tão orgulhoso de você", disse Gilberto, com emoção na voz. Lucas olhou para ele, ainda avaliando a sinceridade do pai. Depois de um momento de hesitação, ele respondeu: "Obrigado." Era uma palavra simples, mas cheia de significado. Para Gilberto, aquilo era uma vitória tão grande quanto o gol de Lucas. De volta para casa, Cleusa observava o ex-marido com atenção. Apesar de todas as mágoas, ela via uma mudança genuína em Gilberto. Talvez ele não fosse mais o homem que os abandonou,
mas alguém disposto a lutar para reparar seus erros. Enquanto todos se sentavam para jantar, Lucas olhou para o pai e, inesperadamente, perguntou: "Você vai continuar ajudando na barraca amanhã?" Gilberto sorriu, surpreso pela pergunta, mas feliz por ela. "Se você quiser que eu continue, eu estarei lá." Lucas não respondeu, mas o leve aceno que deu foi suficiente. Aos poucos, as barreiras começavam a ceder, e Gilberto sentia que, pela primeira vez em muito tempo, estava no caminho certo para reconstruir sua família. Na manhã seguinte, Gilberto acordou antes do nascer do sol. Ele sabia que, para acompanhar o ritmo de Lucas e Cleusa na barraca, precisava estar preparado. Era cedo demais para o homem que, até então, vivia uma vida confortável e sem preocupações físicas, mas ele não reclamou. Vestiu uma roupa simples e seguiu para a cozinha, onde Cleusa já preparava os ingredientes para o dia. "Bom dia", ele disse, tentando soar casual. Cleusa levantou o olhar por um instante, sem muito entusiasmo. "Bom dia. Pegue aquele saco de farinha e comece a amassar a massa do pão de queijo." Lucas já foi buscar o gás para o fogão. Gilberto hesitou por um segundo. Ele nunca havia feito nada parecido, mas, determinado a provar sua vontade de ajudar, arregaçou as mangas e começou a trabalhar. Cleusa o observava de relance enquanto ele tentava seguir as instruções. Era engraçado vê-lo tão perdido em algo que ela fazia com tanta naturalidade, mas, ao mesmo tempo, havia algo admirável na sua tentativa. "Você está sujando tudo", disse ela, com um pequeno sorriso pegando a tigela das mãos dele. "Deixa que eu faço. Pode ir cortar os legumes para os salgados." Gilberto aceitou a promoção sem discutir, e assim passaram a manhã, trabalhando em silêncio, mas lado a lado. Quando Lucas voltou com o gás, a barraca já estava quase montada na praça do bairro. Gilberto ajudava a organizar as mesas, enquanto Lucas ligava o fogão para começar a assar os salgados. A rotina era intensa, mas a movimentação constante mantinha o clima animado. Logo, os primeiros clientes começaram a chegar. Gilberto, que inicialmente ficara encarregado de repor as mesas, passou a atender diretamente os clientes. Ele se esforçava para ser simpático, mesmo sem saber muito bem como lidar com as pessoas. "O senhor é novo por aqui?" perguntou uma cliente mais velha, enquanto ele entregava um café. Pode-se dizer que sim", respondeu ele um pouco sem jeito. "Estou ajudando minha família." A cliente lançou um olhar curioso para Cleusa e Lucas, que trabalhavam próximos. Que bom. A Cleusa merece toda a ajuda que puder receber. Ela trabalha muito." Aquelas palavras eram um lembrete, como se Gilberto precisasse se lembrar do peso que Cleusa carregava todos os dias. Ele apenas sorriu e agradeceu, mas ficou pensando nelas. À medida que o dia avançava, a barraca ficava mais cheia. Gilberto começou a se sentir exausto, mas Lucas e Cleusa pareciam acostumados ao ritmo. Lucas, especialmente, trabalhava com uma eficiência impressionante, atendendo os clientes, cuidando da grelha e ainda encontrando tempo para ajudar a mãe. Gilberto aproveitou um momento mais calmo para se aproximar do filho. "Você é muito bom nisso, Lucas. Parece até que nasceu para isso." Lucas olhou para ele, enxugando o suor da testa. "A gente aprende rápido quando precisa. Não tinha muita escolha, sabe?" A resposta foi direta, mas sem rancor. Lucas estava simplesmente expondo a verdade. Gilberto engoliu em seco. Ele não sabia o que responder, mas sabia que precisava fazer mais do que palavras. No fim do dia, quando desmontaram a barraca e voltaram para casa, Cleusa anunciou: "Fizemos um bom dia hoje. Amanhã vamos precisar comprar mais ingredientes. Gilberto, você pode ir comigo na feira de madrugada." Gilberto, que já estava exausto, hesitou por um momento, mas logo assentiu. "Claro, estarei pronto." Cleusa parecia surpresa, mas não demonstrou. Apenas balançou a cabeça em aprovação. À noite, enquanto Lucas já dormia, Cleusa encontrou Gilberto sentado na varanda, com um olhar distante. Ela parou por um momento antes de falar. "Você realmente está tentando, não é?" Gilberto se virou para ela com um olhar sincero. "Estou. Não posso mudar o passado, Cleusa, mas quero fazer parte do presente. Quero ser um pai melhor para o Lucas. E quero que você saiba que lamento muito por tudo o que fiz."
Ela cruzou os braços, pensativa. Cleusa sempre fora uma mulher forte, mas sabia reconhecer quando alguém estava sendo honesto. Vamos ver até onde isso vai, Gilberto. Palavras são bonitas, mas são as ações que fazem diferença. Gilberto assentiu. Ele sabia que ainda havia um longo caminho a percorrer, mas estava disposto a seguir em frente. Na manhã seguinte, o despertador tocou antes das 5. Gilberto levantou com um pouco de dificuldade, sentindo os músculos doloridos do dia anterior. Quando chegou à cozinha, encontrou Cleusa já pronta, com uma lista nas mãos e uma bolsa de compras sobre o ombro. Está preparado? Perguntou ela sem rodeios. Pronto como nunca, respondeu Gilberto, tentando parecer mais confiante do que realmente estava. A feira ficava a algumas quadras de casa, e o caminho era feito a pé. O ar da manhã estava fresco, mas o céu ainda carregava vestígios de escuridão. Cleusa andava com passos rápidos, familiarizada com o trajeto, enquanto Gilberto se esforçava para acompanhá-la. Faz quanto tempo que você faz isso? Perguntou ele, quebrando o silêncio. Desde que o Lucas era pequeno, respondeu ela, sem olhar para trás. Quando você nos deixou, alguém precisava colocar comida na mesa. Trabalhei em casas de família durante o dia e vendia salgados à noite. Só depois de anos consegui abrir a barraca. Gilberto sentiu um aperto no peito. Era mais uma lembrança dolorosa das consequências de suas escolhas. Eu nunca imaginei o quanto você teve que lutar. Cleusa parou por um instante, virando-se para encará-lo. Não imaginou porque nunca quis saber, Gilberto. Mas, se realmente quer mudar, vai precisar entender isso. Ele assentiu, sem palavras. Na feira, Cleusa se movimentava com habilidade, negociando preços com os feirantes e escolhendo os melhores produtos. Gilberto, por outro lado, parecia deslocado, carregando as sacolas enquanto tentava acompanhar o ritmo dela. Esses tomates estão maduros demais, disse Cleusa a um feirante. Me dê os firmes, por favor. Claro, dona Cleusa. Só um momento. O feirante sorriu, claramente acostumado com a presença dela. Gilberto observava em silêncio. Cleusa era respeitada, admirada. Ele se deu conta de como ela havia conquistado isso com muito esforço, sem depender de ninguém. Você tem uma força incrível, Cleusa, disse ele, quando terminaram de encher a última sacola. Ela lançou um olhar de canto, meio desconfiada. E você está apenas descobrindo isso agora? Ele deu um sorriso triste. Acho que sim. E é uma vergonha que tenha demorado tanto. Quando voltaram para casa, o dia já clareava. Lucas estava acordado e organizando as coisas na cozinha para a preparação dos salgados. Ele olhou para o pai, que carregava as sacolas com um ar visivelmente cansado. Sobreviveu à feira? Perguntou Lucas com uma leve ironia. Gilberto riu. Mal, mas sobrevivi. Cleusa deu um pequeno sorriso e entregou a lista para Lucas. Agora é com você. Vou descansar um pouco antes de começarmos o dia. Lucas começou a separar os ingredientes e Gilberto permaneceu ao lado dele. Você sempre ajuda sua mãe com tudo isso? Sempre. Ela não tem mais ninguém, então é comigo. E nunca pensou em fazer outra coisa? Perguntou Gilberto curioso. Lucas parou por um instante pensando na resposta. Já pensei, mas nunca tive a oportunidade. Quando você precisa ajudar a sustentar a casa, sonhos ficam para depois. As palavras do filho eram um golpe sutil, mas verdadeiro. Gilberto sabia que, se tivesse permanecido presente na vida de Lucas, talvez o jovem tivesse tido mais opções. Eu quero mudar isso, Lucas, disse ele com sinceridade. Quero ajudar você a ter as oportunidades que merece. Lucas apenas deu de ombros, sem muito entusiasmo. Vamos ver. A barraca funcionou como de costume naquele dia, mas algo começou a mudar na dinâmica entre os três. Cleusa, apesar de ainda manter uma certa distância emocional, parecia mais aberta à presença de Gilberto. Lucas, por outro lado, mantinha seu ceticismo, mas sua postura era menos defensiva. À noite, quando terminaram mais um dia de trabalho, Cleusa surpreendeu Gilberto ao puxar uma conversa na varanda. Eu vejo que você está tentando, e isso é bom, mas não pense que só esforço vai apagar tudo o que aconteceu. Eu sei, respondeu ele com a voz baixa.
Não espero que me perdoe tão cedo, Cleusa. Nem sei se mereço. Ela suspirou, olhando para o horizonte. Só quero que entenda que não estou fazendo isso por você. Estou fazendo pelo Lucas. Ele merece ter pelo menos uma parte da família funcionando. Gilberto sentiu o peso daquelas palavras, mas também reconheceu a verdade nelas. E é por ele que eu não vou desistir. Cleusa olhou para ele, como se buscasse algo em seus olhos. Depois de um momento, ela se levantou e entrou em casa, deixando Gilberto sozinho com seus pensamentos e um novo senso de propósito. No dia seguinte, Gilberto acordou antes de todos. Havia algo diferente nele, uma determinação que parecia crescer com cada amanhecer. Ele foi para a cozinha, onde os ingredientes do dia anterior ainda estavam organizados. Decidiu começar os preparativos antes que Cleusa ou Lucas se levantassem. Ele tentou se lembrar de como Cleusa fazia a massa dos salgados, observando os utensílios e os ingredientes dispostos. Misturou a farinha com água e sal, mas a consistência não parecia certa. Depois de várias tentativas frustradas, Cleusa apareceu na cozinha, ainda com o rosto de sono. "O que você está fazendo?" perguntou ela, olhando para a bagunça. "Já tentando ajudar", respondeu Gilberto envergonhado. "Achei que poderia começar o dia adiantando algo." Cleusa arqueou uma sobrancelha, mas em vez de repreendê-lo, ela se aproximou. "Isso está longe de ser uma ajuda. Mas vamos lá, eu te ensino." Ela pegou os ingredientes e começou a mostrar o processo. Seus movimentos eram rápidos e precisos, resultado de anos de prática. Gilberto observava com atenção, tentando memorizar cada etapa. "Agora você tenta", disse Cleusa, entregando a massa para ele. Gilberto seguiu as instruções com cuidado. Dessa vez o resultado foi melhor, embora ainda longe da perfeição. "Não está ruim", admitiu Cleusa. "Para quem nunca fez nada na vida, até que você tem potencial." Gilberto sorriu, sentindo uma pequena vitória naquele elogio. Com o passar dos dias, a rotina de trabalho se tornou mais natural para Gilberto. Ele ainda fazia alguns erros, mas sua disposição em aprender começava a conquistar não só a paciência de Cleusa, mas também a atenção de Lucas. Na barraca, Gilberto notou como Lucas interagia com os clientes, sempre educado e prestativo, mas também percebeu algo mais. O jovem tinha um talento especial para atrair pessoas, especialmente crianças, que ficavam encantadas com seu jeito brincalhão. "Você é bom nisso, sabia?" disse Gilberto enquanto ajudava a servir os clientes. "Bom em quê?" perguntou Lucas, sem desviar os olhos do atendimento. "Em lidar com pessoas. Tem carisma, algo que não se aprende." Lucas deu de ombros. "Só faço o que precisa ser feito." Gilberto queria dizer mais, mas sabia que, para Lucas, palavras ainda eram insuficientes. Ele precisava de ações. Certa noite, depois de mais um dia de trabalho, Gilberto chamou Lucas para uma conversa. Os dois sentaram na varanda, onde o ar fresco da noite criava um clima tranquilo. "Eu venho pensando no que você me disse sobre oportunidades", começou Gilberto. "E quero te perguntar, o que você gostaria de fazer, se pudesse escolher?" Lucas olhou para o pai desconfiado. "Por que você quer saber?" "Porque eu quero ajudar. Quero saber qual é o seu sonho." Lucas hesitou antes de responder, como se tivesse medo de admitir. "Sempre quis estudar administração. Queria abrir meu próprio negócio, algo maior do que a barraca." Gilberto ficou em silêncio por um momento, absorvendo aquelas palavras. "E se eu te dissesse que podemos trabalhar nisso?" "Trabalhar como?" perguntou Lucas com ceticismo. "Juntos. Se você está disposto a estudar e se dedicar, eu prometo que vou encontrar uma forma de financiar isso." Lucas riu, mas não havia humor em seu tom. "Você não tem dinheiro, pai. Como vai fazer isso?" Gilberto respirou fundo. "Não sei ainda, mas vou descobrir." Lucas não respondeu. Apenas balançou a cabeça e se levantou, voltando para dentro de casa. Gilberto ficou na varanda, olhando para o céu estrelado e se perguntando como provaria ao filho que suas intenções eram reais. Na manhã seguinte, Cleusa percebeu a tensão entre os dois. "O que aconteceu?" perguntou ela enquanto preparava o café. "Conversei com o Lucas sobre o futuro. Ele quer estudar administração, abrir seu próprio negócio."
Cleusa parou o que estava fazendo e olhou para Gilberto. E você prometeu ajudar? Prometi. Ela suspirou, mas não havia raiva em sua expressão. É uma promessa grande, Gilberto. Espero que você consiga cumpri-la. Eu vou, respondeu ele com firmeza. Cleusa não respondeu, mas algo em sua expressão parecia menos rígido. Talvez, pela primeira vez, ela estivesse começando a acreditar que Gilberto poderia mudar. Gilberto sabia que a jornada ainda seria longa, mas, naquele momento, sentiu que estava começando a recuperar algo que havia perdido há muito tempo. A esperança de ser um pai e um homem melhor. Os dias seguintes trouxeram desafios inesperados. Gilberto continuava trabalhando duro na barraca, aprendendo cada vez mais sobre o negócio e buscando maneiras de se reconectar com Lucas. Mas a desconfiança do filho ainda era um obstáculo difícil de superar. Uma manhã, enquanto preparavam os salgados, Cleusa trouxe uma ideia inesperada. "Por que você não tenta expandir a barraca?", sugeriu ela, enquanto moldava os pastéis. Gilberto parou, intrigado. "Expandir? Como assim?" "Pensei em algo simples. Talvez oferecer novos produtos ou investir em uma estrutura melhor. Isso poderia atrair mais clientes e, quem sabe, gerar mais lucro." Gilberto refletiu sobre a ideia. Era arriscado, mas fazia sentido. Com mais lucro, ele poderia economizar para realizar o sonho de Lucas. "Acho que vale a pena tentar", disse ele finalmente. Cleusa sorriu levemente, satisfeita com a resposta. Gilberto passou as noites seguintes planejando a expansão. Ele começou pesquisando os custos de novos ingredientes e materiais para melhorar a apresentação da barraca. Também conversou com Cleusa e Lucas sobre ideias de produtos que poderiam atrair mais clientes. "Que tal adicionar sucos naturais?", sugeriu Cleusa. "É algo simples de fazer e sempre vende bem." "E talvez sobremesas, como brigadeiros ou pudins?", acrescentou Lucas, ainda desconfiado, mas interessado na conversa. Gilberto anotou todas as sugestões, determinado a colocá-las em prática. No fim de semana, a barraca ganhou uma nova aparência. Usaram uma lona mais chamativa, adicionaram um cardápio fixado na lateral e incluíram os novos itens sugeridos. A resposta foi quase imediata. Os clientes começaram a elogiar as novidades e as vendas aumentaram. "Acho que estamos no caminho certo", disse Cleusa, observando o movimento crescente. Lucas, que estava ajudando a atender, não pôde evitar um pequeno sorriso. Apesar do progresso, Gilberto sabia que precisaria de mais para cumprir sua promessa a Lucas. Decidiu procurar um antigo amigo, Elias, que trabalhava em um pequeno comércio local. "Preciso de um trabalho extra", explicou Gilberto. "Algo que eu possa fazer à noite ou nos horários em que a barraca não está funcionando." Elias o estudou por um momento antes de responder. "Você tem certeza disso, Gilberto? Trabalhar em 2 lugares não vai ser fácil." "Eu tenho certeza, é importante." Elias concordou e ofereceu a Gilberto um turno noturno como estoquista. O trabalho era pesado, mas a remuneração extra seria suficiente para começar a juntar o dinheiro que Lucas precisava. As semanas que se seguiram foram exaustivas. Gilberto dividia seu tempo entre a barraca durante o dia e o trabalho no depósito à noite. Dormia poucas horas, mas cada esforço parecia valer a pena. Cleusa percebeu as mudanças e, mesmo sem dizer nada, começou a demonstrar mais respeito por ele. Lucas, por sua vez, parecia menos distante, embora ainda não confiasse completamente. Uma noite, ao voltar para casa após o turno no depósito, Gilberto encontrou Lucas esperando por ele na sala. "Posso perguntar uma coisa?", disse Lucas sem rodeios. "Claro, filho." "Por que está fazendo tudo isso? Você nunca se importou antes." Gilberto respirou fundo, sentindo o peso da pergunta. "Porque percebi o quanto errei, Lucas. Percebi o que perdi ao deixar vocês. E agora tudo o que quero é fazer as coisas certas." Lucas ficou em silêncio por um longo momento, como se estivesse processando aquelas palavras. "Eu ainda não sei se acredito em você, pai. Mas obrigado por tentar." Gilberto sentiu um nó na garganta. Não era o perdão completo que esperava, mas era um começo. Com o passar do tempo, o negócio da barraca prosperou e Gilberto continuou economizando. Ele sabia que o caminho ainda era longo,
mas pela primeira vez em anos sentia que estava construindo algo real, não apenas para si, mas para a família que ele quase havia perdido. E no fundo, ele sabia que com perseverança poderia conquistar o perdão e a confiança que tanto desejava. Com o passar dos meses, Gilberto continuava a se dedicar incansavelmente à barraca e ao trabalho noturno. A rotina era pesada, mas o progresso era visível. As economias começavam a crescer e, mais importante, ele sentia uma lenta, porém consistente mudança na dinâmica com Lucas. O garoto já não parecia tão desconfiado e até mostrava certa curiosidade pelo que Gilberto estava planejando. Uma tarde, enquanto organizavam os salgados, Lucas finalmente perguntou: "Pai, por que você está juntando dinheiro?" Gilberto parou por um momento, olhando para o filho com um misto de surpresa e alívio. "É para você, Lucas. Quero te ajudar a realizar o seu sonho de estudar administração." Lucas arregalou os olhos, claramente pego de surpresa. O garoto ficou em silêncio, processando as palavras do pai. Gilberto continuou: "Sei que cometi muitos erros, Lucas. Sei que te decepcionei, mas quero tentar consertar isso. Não posso mudar o passado, mas posso fazer algo agora." Lucas olhou para o pai, ainda com certa reserva, mas havia algo diferente em seus olhos. "Eu não sei o que dizer." "Não precisa dizer nada agora. Apenas saiba que estou aqui." No mês seguinte, a barraca continuou prosperando, e Gilberto teve uma ideia para aumentar ainda mais as vendas. Um evento especial para o bairro. Ele organizou uma promoção e decidiu incluir música ao vivo, com a ajuda de jovens músicos da região. Cleusa apoiou a ideia com entusiasmo, ajudando na organização. Lucas, embora relutante no início, acabou participando e ajudando a divulgar o evento nas redes sociais. No dia do evento, a barraca estava lotada. Pessoas de todos os cantos do bairro vieram para experimentar os salgados e aproveitar a música. Cleusa estava radiante e até Lucas parecia animado, vendo o sucesso do negócio. "Acho que isso foi uma ótima ideia, pai", disse Lucas, enquanto ajudava a servir os clientes. Gilberto sorriu, sentindo uma onda de satisfação. "É bom ver vocês felizes. Isso vale mais do que qualquer coisa." À medida que o tempo passava, o relacionamento entre Gilberto, Cleusa e Lucas continuava a melhorar. A desconfiança de Lucas diminuía e Cleusa começava a olhar para o marido com um respeito que há muito tempo não demonstrava. Finalmente, o dia chegou. Com as economias acumuladas, Gilberto conseguiu reunir o suficiente para pagar a matrícula e as primeiras mensalidades de Lucas na faculdade. Ele esperou até o jantar para dar a notícia. "Tenho algo para vocês", disse Gilberto, colocando um envelope na mesa. Lucas e Cleusa olharam curiosos enquanto ele abria o envelope e retirava o recibo de pagamento. Lucas olhou para o papel, incrédulo. "Você realmente fez isso?" "Fiz. Porque acredito em você, filho. E sei que você vai ser incrível." Os olhos de Lucas se encheram de lágrimas, mas ele tentou disfarçar. "Obrigado, pai. Eu nunca pensei que você faria algo assim por mim." Cleusa também estava emocionada, segurando a mão de Gilberto com um sorriso sincero. "Você provou que mudou, Gilberto. E mais do que isso, provou que ainda podemos ser uma família." Gilberto sentiu as lágrimas escorrerem, mas desta vez eram lágrimas de alívio e felicidade. Ele sabia que a jornada ainda não tinha terminado, mas pela primeira vez em muito tempo, sentia que estava no caminho certo. E naquele momento, enquanto olhava para sua família reunida, percebeu que tinha recuperado algo muito mais valioso do que dinheiro: o amor e a confiança de sua esposa e de seu filho. Se chegou até aqui, comente família nos comentários.